Shalom. Desejo Laila Tov a todos. Confesso que era para mim ter gravado o estudo de hoje há muito mais tempo, né? Muito antes. Mas hoje foi um dos dias, assim, vamos dizer, mais agradáveis que tive durante várias semanas. Apesar de logo cedo ter ido ao médico e não ter conseguido a receita, mas foi marcado para terça-feira, às 5 horas da tarde. Apesar da falta de grana, apesar de estar sozinho, eu posso dizer que hoje foi um dos dias melhores da minha vida. Porque meu pai me mostrou coisas que me deixaram muito feliz. Tanto que eu escrevi a segunda parte do estudo que iniciamos ontem, né? E sobre o milênio. E agora eu vou falar sobre outra coisa, né? Hoje o dia foi agradável porque falei várias vezes com a minha esposa. Ela está bem, ela está com o pai dela. Ela parte amanhã às 6 horas da manhã, retornando para Brasília, né, onde ela vai ficar até o dia 31, na casa da mãe dela. Ela está bem, ela está contente. Ela, como não tem o que fazer lá, né, porque o pai dela mora sozinho e fica assistindo televisão, ela levou a Bíblia, a palavra, né, e já terminou quase todo o Antigo Testamento, né, Antigo Testamento. Terminou o Taná, né, e está muito contente com o que está descobrindo, né, e isso para mim é uma alegria imensa, né, saber, porque eu vejo, né, o impasse que ficam aqueles que são sós na fé em relação à família, né? Na minha família toda, né, ninguém crê, nem na dela. Mas como família, como está escrito na palavra, o homem se juntará à sua esposa e deixará pai e mãe, ou seja, a família começa a partir de um casal. E eu e a Eliane somos abençoados pelo pai já há 15 anos, porque nós servimos ao mesmo Ru e porque nós entendemos a palavra da mesma forma. Muitos acham, né, já disseram até para ela, que ela segue o que eu digo. Mas, na verdade, ela compreende o que eu digo. É diferente. Porque foi dado a ela ver, foi dado a ela ouvir e foi dado a ela entender. Então, uma das coisas que me deixou muito feliz foi conversar com ela 3, 4 vezes hoje, durante o dia. E eu aqui escrevendo sobre o milênio. Aí depois conversei um bocado com o Clóvis. O Clóvis pretende passar alguns meses com a gente. O Clóvis é um menino batalhador, um menino que enxergou a verdade, o pai lhe deu a verdade, né? E é uma pessoa muito agradável, gosto muito dele. Depois disso, tive uma conversa muito bacana também com o Arthur. Amanhã o Arthur vai definir o dia, né, da cirurgia. E por fim, uma conversa prolongada, mas muito franca, né, com um irmão que eu não vou citar o nome. Eu não vou citar o nome porque esse estudo que eu vou fazer agora, né, cujo nome é paliativo,
surgiu de uma conversa entre eu e ele. E eu então não quero colocar o nome dele, pois não sei se ele gostaria disso. Mas eu sei que certas coisas que ele me disse, juntando com essa palavra, me abriram a mente para um monte de coisas, né, que eu não tinha percebido ainda. E posso dizer que agora eu andei mais 1 milímetro, né, pela estrada e começo a entender o que ocorre com muitas pessoas. Tivemos um papo franco, um papo amigo. Afinal de contas, ele, além de ser meu irmão, ele é meu amigo. E eu creio que tenha sido edificante tanto para ele quanto para mim. Talvez ele nem saiba o quanto foi edificante para mim. Porque as pessoas sempre me procuram querendo respostas. As pessoas sempre me buscam com perguntas. O que elas não sabem é que muitas vezes essas perguntas, essas indagações, acontecimentos nas vidas dessas pessoas, né, me ajudam muito no aprendizado daquilo que o Pai tem para cada um de nós. Façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, quero lhe agradecer, Pai, pelo dia de hoje, quero lhe agradecer pelas pessoas com que conversei hoje, quero lhe agradecer por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Quero pedir a Ti, Pai, que não maltrate muito nossos inimigos, porque realmente eles são descendência de serpente e no final estaremos pisando sobre a cabeça deles. Peço a Ti, Pai, que aqueles que são Teus, que os ajude se eles estiverem caindo, para que possam voltar à realidade da Tua palavra, para que possam receber novamente o Teu apoio e deixar os seus egos de lado e raciocinarem como seres humanos, não como animais. Tudo que eu peço, Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, meus irmãos, então, a palavra, né, que eu estava justamente citando agora, é paliativo. Nessa conversa com esse irmão, ele usou esse termo. E eu, rapidamente, né, eu estava aqui no computador, conversando com ele pelo Facebook, eu rapidamente abri o Google e fui ver, né, qual o significado de paliativo. O significado mesmo, né? E incrível, porque o irmão disse uma palavra que abriu muitos caminhos. Observe, paliativo significa o seguinte: paliativo é algo que melhora ou alivia momentaneamente, mas não é capaz de curar ou resolver o problema, como acontece, por exemplo, no tratamento ou cuidado paliativo, que melhora a qualidade de vida e alivia o sofrimento do doente, mas não é capaz de curar a enfermidade. Percebem? Nessa conversa, esse irmão me falava, né, a respeito de pessoas, né, que vão lendo, que vão aprendendo, que vão se capacitando, vamos dizer assim, né, mas que fica apenas na mente, não sai de sua mente. Aquilo não se transforma em obras. Aquilo não se transforma em obediência. Aquilo não se transforma em alegria.
Logo de início, né, eu disse a esse irmão que Shaul havia dito, né, que nós não andávamos por vista, né, mas sim por fé. É muito comum, né, na cristandade, eu mesmo já disse isso muitas vezes, quando fazia parte dela, é muito comum as pessoas, né, ao terminar um culto, elas disserem assim: nossa, o culto de hoje foi maravilhoso, me senti muito bem, estou leve, estou ótimo, estou feliz. Bom, nós sabemos que a cristandade é uma mentira, mas vamos pensar um pouquinho, né? O Mashiach disse que o grande, maior mandamento é amar ao Pai sobre todas as coisas, né? Isso significa obediência total, subserviência total ao Pai. Agora, se eu preparo um culto, né, onde eu procure agradar as pessoas de tal forma delas saírem dizendo: nossa, hoje foi maravilhoso, hoje eu senti a presença, né? Na verdade, eu não estaria cultuando ou adorando a Yahu, eu estaria cultuando e adorando as sensações. Para isso existe yoga, para isso existe meditação transcendental, para isso existe uma série de outras coisas, né? Quem gosta de sentir sensações. E nessa conversa, veja, eu não estou aqui falando contra o que me disse o irmão, muito pelo contrário. O que ele me disse foi verdadeiro, sincero, e eu o estimo mais ainda por causa disso. Mas aí eu comecei a perceber que sempre, né, se escuta esse tipo de coisa de alguns irmãos, né? Muitos dizem: porque logo que eu comecei a conhecer a verdade, eu me senti liberto, feliz, mas agora parece que ficou esquisito. Não é que parece que ficou esquisito. É que existe uma tendência no ser humano de querer sensações, de querer o seu alto bem-estar, de achar que as coisas devem ser assim como elas querem. E no plano do Pai não existe lugar para isso. No plano de nosso Pai, cada um de nós é responsável por estar atento o tempo todo. No plano do Pai, ninguém salva ninguém, a não ser Ele mesmo. No plano do Pai, não está lá escrito que teríamos sensações boas. Muito pelo contrário. Usando as palavras de Yahushua disse: no mundo tereis aflições. Observem, um dos maiores enganos do ser humano, eu digo isso porque eu passei por isso a maior parte da minha vida, né? Era ficar sempre pensando. E quando nós ficamos pensando, nós sempre estamos pensando em nós. O que nos leva a sermos egocêntricos. É como se o mundo girasse em torno da nossa vida. E para o Pai, Ele não olha para mim ou para você ou para quem quer que seja como alguém especial. Ele olha para a nação dele como sendo a esposa dele, aí sim. Então, paliativamente, né? Paliativo.
Então, muitas pessoas, né, principalmente pentecostais, ou pessoas que saíram do pentecostalismo e hoje estão aí buscando, né, elas não se conformam com aquilo que o Pai tem para elas. Shaul disse: agradeceis a tudo, tanto ao bem como ao mal que lhe ocorra. Shaul não diz nas suas cartas, por exemplo, se ele era feliz. Ele diz algumas vezes que ele estava feliz por ver que aqueles que ele havia ensinado estavam seguindo o caminho. Isso trazia felicidade a ele. Não ficar achando que ser o centro ou dominar as pessoas ao seu redor é o que o Pai quer para cada um de nós. O Pai exige de cada um de nós aquilo que Ele nos dá. Está escrito: a quem muito é dado, mais será cobrado. E a quem pouco é dado, até o pouco lhe será tirado. Então, enquanto nós estivermos vivendo com uma mentalidade de que temos que sentir algo, nós não sentiremos. Enquanto nós vivermos uma mentalidade de que nós temos que mudar, nós não mudaremos, porque nós estamos exigindo de nós mesmos que mudemos, ou até do próprio Pai. Nós vamos começar a mudar e nós vamos começar a nos sentir bem, mesmo dentro de uma fornalha, como no caso dos amigos de Daniel, ou dentro da cova dos leões, como o próprio Daniel, no momento em que nós estabelecermos uma comunhão muito grande com o Pai, de agradecer por tudo. Eu disse há pouco para minha esposa, nós estamos chegando naquela hora que quem puser o pé na frente vai perder a perna. Então, meus irmãos, eu quero continuar falando. Eu vou fazer, né, que nem fiz ontem, ontem, eu vou continuar uma segunda gravação, depois eu junto elas, ok? Então, como eu dizia, nós estamos chegando num tempo em que aquele que puser o pé na frente para tentar nos derrubar, irá perder a sua perna. Nós estamos chegando num tempo em que nós temos que começar a ver, aqueles que são chamados, é claro, que em qualquer coisa que ocorra em nossa vida, tem a mão do Pai. Seja bom ou seja ruim. E temos que agradecer por isso. Porque tudo já estava predeterminado. Se eu não aceito alguma coisa que ocorra comigo, é a mesma coisa do que eu não aceitar aquilo que o Pai desenhou para mim, para a minha vida. Cada um de nós tem um papel. Nós temos que assumir esse papel. E não temos que achar que esse papel nós vamos assumir depois de vermos bolas de fogo caindo do céu, né? Como é o caso de certas pessoas aí pentecostais, né? Ou de cair no espírito, ou de cair no riso, ou de sentir qualquer outra coisa, sabe? Nós só vamos estar mesmo cumprindo aquilo que o Pai quer de cada um no momento em que nós não o cobrarmos. Porque cada vez que nós dizemos a nós mesmos: puxa, mas eu não estou sentindo a presença do Pai, você não está sentindo mesmo, porque Ele não está contigo.
Sabe, diferentemente do que a gente aprende na cristandade, o Pai não é nosso servo. Nós somos os servos dele. O Pai não ama a humanidade. O Pai não ama o pecador. Isso tudo é papo furado. Nós temos que entender o seguinte: nós somos os servos. Então, nesse caso, nós temos que estar à disposição dele, não ele à nossa disposição. Se um dia eu acordo e me sinto meio down, sabe? Tem esses dias, é claro, eu sou um ser humano. Isso pode ser provocado pela minha própria mente, como também pelo meu corpo. Eu já sou uma pessoa que tem idade, eu sei que eu tenho meus problemas, né? Estou obeso ainda por cima. Coisas que podem me fazer me sentir não muito bem. Mas com certeza, no plano do Pai, tem um motivo para isso. O que nós não podemos é jogar em cima dos outros a culpa daquilo que nós somos. Uma vez eu li um livro, isso antes de eu conhecer a Bíblia, onde o autor dizia o seguinte: aquilo que você vê na outra pessoa que você não suporta, é porque você é igualzinho nisso. Então, a partir do momento que você se anula de verdade, sabe, começa a te pouco interessar o que aquele outro estão vivendo ou estão fazendo. Por quê? Porque você não está mais preocupado com o que acham de você. Porque o que acham de você é um problema deles, não seu. A partir do momento que você aprender que você deve ser aquilo que o Pai quer e não o que as pessoas que estão ao seu redor esperam de ti, você vai ver que você vai estar numa comunhão muito maior com o Pai e vai se sentir bem, seja qual for a tempestade que esteja ocorrendo. Quando você vê uma pessoa que ocorre uma tempestade e ela pira, surta, e sai correndo atrás de outras coisas, é porque essa pessoa ainda não aprendeu que nós estamos indo para um reino, se formos, onde haverá monarquia. E onde há monarquia, existe uma pirâmide. Lá em cima o rei, depois os que o ajudam, depois. Tá? Muita gente acha que todos têm a mesma incumbência. A própria palavra não diz isso. Na palavra está escrito: escolheu uns para doutores, outros para pastores, outros para mestres. E outros, veja, esses que está escrito na palavra que foram escolhidos para isso, para isso, para aquilo, são justamente para cuidar do quê? Das ovelhas de Arru, do povo. As pessoas que se rebelam contra isso é porque não entenderam nada. Porque o ego delas não deixa. Então aí a palavra paliativo, vou ler de novo, é algo que melhora ou alivia momentaneamente, mas não é capaz de curar ou resolver o problema, como acontece, por exemplo, no tratamento ou cuidado paliativo, que melhora a qualidade de vida e alivia o sofrimento do doente, mas não é capaz de curar a enfermidade.
é o que ocorre com essas pessoas. Em certos momentos se sentem felizes, mas se sentem felizes porque buscam sensações. É claro, eu passo o dia escrevendo com meu foninho de ouvido, ouvindo música. Eu amo música. Música. Para mim, música é quando é boa, bem tocada e tem uma melodia bonita. Não importa quem esteja cantando. Para mim, qualquer música, com exceção, é claro, desses funk de bandido, essas coisas assim, mas a música, quando boa, ela é inspirada por Yahoo. Então é claro que eu fico num estado de espírito muito bom, ouvindo música, estudando a palavra de Yahoo. Procuro sempre ouvir músicas mais instrumentais, que às vezes o canto atrapalha um pouco, né? Porque a gente se distrai um pouco. Já as instrumentais não, elas viram um plano de fundo, né? E me sinto bem. Mas isso não quer dizer que eu estou em comunhão com meu Pai. Porque eu tenho que estar bem mesmo dentro da cova dos leões. Pessoas que acham que podem cuidar da vida dos outros geralmente não conseguem alcançar o Pai. Ou melhor, o Pai nem as chama. Porque se elas acham que elas sabem tudo, se elas acham que elas são donas de si próprias, elas são sãs. O Mashiach disse: eu não vim buscar os sãos. Eu vim buscar os doentes, os perdidos. É complicado, meus irmãos. Mas olhe para dentro de cada um de vocês, sozinho de preferência. Examine sua consciência. E veja até que ponto você não está até cobrando do Pai. Quando, na verdade, o máximo que nós podemos fazer em relação ao Pai é agradecer. Tem gente que acha, né, que, por exemplo, o espírito de santidade é um empregado, né? Eles saem por aí fazendo propaganda. Dia tal, grande dia da cura. Cultos da 1 às 2, das 2 às 3, das 3 às 4, das 4 às 5. Né? Como se o espírito de santidade de Yahoo fosse um servo deles. Coitados, né? E assim é também com cada um de nós individualmente. Se eu não acordar bem, eu vou pôr a culpa no meu Pai? Não, eu vou agradecer, porque por algum motivo aquele dia eu não tinha que estar bem. Alguma coisa eu tinha que meditar, alguma coisa eu tinha que aprender com aquilo. A última coisa que eu faria, eu já digo até a última, porque depois disso é a morte e depois disso a segunda morte, seria me rebelar contra meu Pai, fazer coisas contrárias a meu Pai e não aceitar aquilo que Ele me dá. Maltratar aqueles a quem Ele ama. Isso é um pecado. Você pode perder a sua salvação por causa disso. Então, meus irmãos, é isso que eu tinha para falar. Eu espero que a quem foi dado ouvir, a quem foi dado ver, entenda o recado. Nós nunca vamos estar praticando nada do que nós aprendemos se nós não agradecermos ao Pai cada milímetro de conhecimento que Ele nos dá.
E aí ele, vendo que nós somos realmente verdadeiros, ele vai nos dando a cada dia mais fé e mais fé e mais fé, como disse Shaul, né? De fé em fé. Então fiquem tranquilos, porque se vocês foram chamados, vocês vão entender isso. E tudo correrá bem para vocês. Agora, para aqueles que não foram chamados, está chegando o tempo deles. O tempo da colheita do joio. Por isso que eu comecei dizendo, nós estamos entrando numa época em que aquele que puser o pé na frente para derrubar ou para machucar ou para atrapalhar alguém que é escolhido, ele não vai perder só o pé, vai perder a perna. Então, meus irmãos, eu desejo uma ótima noite para vocês. Talvez eu até grave ainda hoje a segunda parte, né, do milênio. Vamos ver o que eu vou fazer. Desejo a todos a Shalom de Yahushua HaMashiach. Desejo que o Pai conceda a cada um de vocês ser seu servo. E que estejam felizes com aquilo que lhes é dado por Ele. Tiago diz, pedis, mas pedi mal, e nunca recebeis. Pensem nisso. Então, Laila Tov a todos, paz e Yahushua. Shalom, shalom. Fui.